Inês, Impressões Iniciais é um projeto de teatro documentário que tem como personagem principal Inês Etienne Romeu. Nesse trabalho, vamos apresentar as diferentes e importantes etapas para a criação de Inês Impressões Iniciais. Não tem 50 porque na Wikipédia mudou de um número para 50. Acho que era 668. Aqui eu te dei o endereço. 120? Não, mas é o presente em 2022. Isso que a gente tem que pensar. Isso tudo, só que tudo, né? Todo esse espaço aqui é o Brasil. Aí aqui, nesse espaço presente, tem o passado de 71, tem o passado de 2016, todo o resto é o futuro. É aí que a gente vai pensar, para onde que a gente vai caminhar. Seu amigo esteve aqui. Presa na manhã de 5 de maio de 1971, na capital paulista, pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, apontado como um dos mais terríveis carrascos de presos políticos no período da ditadura militar, Inês Etienne Romeu é levada para o Departamento Estadual de Ordem Política e Social, o DEOPS, Departamento Estadual de Ordem Política e Social. Lá, após uma sessão de espancamento e choques elétricos, Inês inventa um ponto marcado para o dia seguinte, 6 de maio, ao meio-dia, no bairro de Cascadura, Rio de Janeiro. A estratégia funciona e interrompe o suplício. No mesmo dia à tarde, é levada de automóvel para o Rio de Janeiro, onde desembarca às 9 da noite, em uma delegacia no bairro de Pilares, na Zona Norte. No dia seguinte, Inês chega ao suposto ponto, atira-se na frente do primeiro ônibus que passa na avenida, em alta velocidade. Ela atira. No dia seguinte, Inês chega ao suposto ponto e atira-se na frente do primeiro ônibus que passa na avenida em alta velocidade. Não morre. É medicada primeiro no Hospital da Vila Militar, depois no Hospital Carlos Chagas e, por fim, no Hospital Central do Exército. Deitada de olhos vendados na caçamba de uma caminhonete C14, estacionada no pátio do hospital, é levada para uma casa que ela não sabe onde fica e que Sérgio Ferreira, primo de Beto, o personagem central dessa história, Carlos Alberto Soares de Freitas, até hoje desaparecido, e amigo de Inês, da adolescência, juventude, amigo mineiro de Inês, o Sérgio então vai ajudar a localizar a Casa da Morte. A Casa da Morte, ela fica na rua Arthur Barbosa, número 668, bairro Caxambu, Petrópolis. Casa da Morte. 50 anos depois, eu fui lá, na Casa da Morte. Nós fomos lá, lembra? Lembro. Não tem placa, não
não virou um centro cultural, um centro de memória. Não tem nada. Uma casa comum. Mesmo depois de ter sido provado que ali funcionou um centro de torturas do governo militar. E a gente teve que ouvir que torturado foi o dono da casa. Porque os Exatamente, repórteres perseguiram tanto, né? Perseguiram o pobre coitado que emprestou a casa, mas que ele não sabia, que disseram que tinha tortura, mas ele não tinha nada a ver com isso. A mulher dele sofreu muito com a perseguição, né? Foi isso? É para Sérgio Ferreira que Inês começa a contar a história que ela testemunhou e preservou na memória, em espetacular demonstração do que a vontade de viver é capaz. Nas sucessivas visitas do primo de Beto ao Talavera Bruce, ela vai reconstituindo e revelando aos poucos fatos, nomes, codinomes, números, sinais, vestígios, indícios e impressões que só um ilimitado instinto de sobrevivência e um inequívoco senso de justiça poderiam salvaguardar. Seu amigo esteve aqui, disse a Inês o sargento do exército, o Birajara Ribeiro de Souza, que ela encontrou na Casa da Morte. Disse o Carrasco com a autoridade de quem sabia exatamente quem era ela e de quem conhecera razoavelmente bem Beto, e a forte relação de amizade dos dois, Inês e Beto. Por ironia do destino, o sargento Birajara, que na casa atendia pelo codinome de Zé Gomes, bom, é muito importante que a gente não esqueça que os nomes citados por Inês naquela carta escrita para a OAB, endereçada à OAB, os nomes são codinomes. Doutor César, Doutor Teixeira, Doutor Pepe, Doutor Carneiro, são todos codinomes. E Carlos Alberto Soares de Freitas teria padecido 2 meses na Casa da Morte, segundo o Birajara, até abril de 1971, quando foi executado lá, com um tiro na cabeça. As revelações não pararam aí. Inês confidencia a Sérgio ser capaz de identificar a casa onde 8 anos antes fora mantida em cárcere privado por 96 dias. Inês Etienne Romeu ficou na Casa da Morte durante 96 dias, de 8 de maio a 11 de agosto de 1971. Diz que pelo tempo e as curvas percebidas na viagem a bordo da C-14, é quase certo que ela se localize em alguma cidade serrana, próxima ao Rio. Diz também que o proprietário do imóvel se chama Mário, nome que um agente deixou escapar e que ela guardou durante aqueles 8 anos. E diz mais, que 1 ou 2 vezes ela o viu na casa. Em uma delas, inclusive, ele lhe ofereceu uma barra de chocolate. Mário, o proprietário, tinha pleno conhecimento das atividades ali desenvolvidas. Por fim, Inês revela a Sérgio que certa vez ouviu um torturador dizer o número do telefone da casa ao atender a um chamado, 3254. Eles se descuidavam na frente da Inês, porque ela não ia conseguir sair dali com vida. Também porque ela começou a jogar um papel de que estava desestruturada pela tortura, completamente fora do ar. Por outro lado, eles estupravam, torturavam, mantinham ela nua em pleno inverno na serra. Alguns achavam que realmente ela podia ser quebrada e que ela poderia vir a colaborar com a repressão, observa Sérgio Ferreira. Com um prenome 4 números, 3254, 3254, Inês Etienne Romeu ficou com esse número 3254 durante 8 anos. Sérgio saiu em campo. A cidade serrana poderia ser Friburgo, Petrópolis ou Teresópolis, pela proximidade maior do Rio de Janeiro. Ele decidiu começar por Petrópolis. Ele foi para Petrópolis e pegou o catálogo telefônico de 1976.
telefone estava lá. Olhei o nome, tinha Mário, seguido de uma porção de letrinhas no meio, só iniciais. E o sobrenome, Loders. Anotei. Ela começa assim a carta. Eu fui presa no dia 5 de maio de 1971, em São Paulo, na Avenida Santo Amaro, entre os números 4.000 e 4.200. Eu fui presa às 9 horas da manhã por agentes comandados pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury. Sérgio Paranhos Fleury. Um dos mais violentos policiais. Ela foi levada para o DEOPS e lá começou o interrogatório. Ela disse que estava afastada do movimento. De fato, ela estava afastada do movimento. Ela disse que se preparava para deixar o país. De fato, ela se preparava para deixar o país. Era 1971. O presidente era o Médici. Ela se preparava para ir para o Chile. Mas ela teve que cumprir uma última missão e ela caiu exatamente nessa última missão. Maristela de Castro é um documento que eles fizeram e que quando a Inês for tirada da casa, quando ela consegue sair viva, a única sobrevivente, no dia 11 de agosto de 1971, ela sai com esse documento, Maristela de Castro. Inês Etienne Romeu nunca esteve na casa da morte. E ela saiu viva. Todos os outros... Ai, peraí. Você vê que requinte? Todos os outros que estiveram na casa da morte, a gente não tem como provar. Nessa entrevista do Paulo Malhães, ele fala que eles cortavam os dedos dos chamados terroristas, chamados por eles, né, terroristas, e arrancavam a arcada dentária, jogavam o corpo no rio. Aquela pessoa ali nunca existiu. O requinte da crueldade chega a esse ponto. A família só tem um desaparecido, não tem um corpo, não tem como enterrar, não tem um luto, não tem nada. Esse é o tamanho do requinte. Eu fui presa no dia 5 de maio de 1971. Eu fui presa no dia 5 de maio de 1971. Eu fui presa no dia 5 de maio de 1971. Eu fui presa no dia 5 de maio de 1971. Eu fui presa no dia 5 de maio de 1971, em São Paulo, na Avenida Santo Amaro. Eu fui presa no dia 5 de maio de 1971, em São Paulo, na Avenida Santo Amaro, entre os números 4.000 e 4.200. Eu fui presa às 9 horas da manhã por agentes comandados pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury. Eu fui levada para o DEOPS. E foi lá que começou meu interrogatório. Eu disse que desde o dia 10 de março daquele ano, 1971, eu estava afastada do movimento e que me preparava para deixar o país. Eu fui então jogada para a sala de torturas, onde me colocaram no pau de arara e eu fui barbaramente espancada. Eu levei choque elétrico nos pés, nas mãos, na cabeça e nos seios.
Eles queriam que eu dissesse o meu endereço no Rio de Janeiro. Eu não podia falar, eu não podia revelar, eu precisava proteger uma pessoa que ainda estava lá. Quanto mais eu calava, mais eu apanhava. Para interromper essa sessão de violência, eu inventei que eu tinha encontro marcado no Rio de Janeiro, em Cascadura, às 12 horas, no dia seguinte. A minha intenção era me matar. A possibilidade da continuação da tortura me aterrorizava. Naquela mesma tarde, eu fui levada de carro para o Rio de Janeiro. Chegamos na cidade por volta de 9 da noite. Paramos primeiro no Ministério da Guerra, na Avenida Presidente Vargas, onde um sujeito, a paisana, entrou no veículo. Aí seguimos para a delegacia da Avenida Suburbana. Eu passei a noite sozinha numa cela comum. No dia seguinte, ao me preparar para o tal encontro, eu fui obrigada a usar meia calça e blusa de manga comprida, com um único objetivo: esconder as marcas da tortura. Ao meio-dia, em Cascadura, eu me atirei sob as rodas do primeiro ônibus em alta velocidade. Semiconsciente, eu fui levada para o hospital da Vila Militar. Lá eu recebi transfusão de sangue. Imediatamente fui transferida para o Hospital Carlos Chagas. Ao fazer a ficha de entrada, eu disse meu nome. Eu consegui dizer o meu nome. E declarei minha condição de presa política. Eu fui imediatamente desmentida por um policial, a paisana, que disse ser meu parente e que meu nome era Maristela de Castro. Esse policial, inclusive, forneceu a minha nova filiação. Eu fiquei no Hospital Carlos Chagas somente o tempo necessário para os primeiros socorros, suturas e etc. Eu fui transferida para o Hospital Central do Exército. E lá eu fiquei até o dia 8 de maio. Por volta de 8 da manhã, no dia 8 de maio, eu fui arrancada por violência do hospital, jogada numa caminhonete C14. Os meus olhos foram vedados, destino desconhecido. Eu calculei a duração da viagem, que foi em torno de 1 hora, 1h30 talvez. Chegamos ao local, uma casa de fino acabamento. Eles me colocaram numa cama de campanha. No lençol, as iniciais CIE marcadas: Centro de Investigação do Exército. Nas primeiras horas nessa casa eu recebi todo tipo de ameaça, inclusive a de que estava me reservado o mesmo tratamento dado pelo Esquadrão da Morte: sevícia e morte. Eu estava aterrorizada, eu estava arrasada. Eu sentia fortíssimas dores por conta do atropelamento e uma frustração muito grande por não ter morrido. Eu temia não aguentar a situação. Durante o mês de maio eu passei esse período todo acamada. Eu não tinha sequer condições de me levantar. Eu fui interrogada diariamente, mas sem nenhum tipo de coação física. Isso graças ao meu estado de saúde deplorável. Eles queriam saber, basicamente, eram sempre as mesmas perguntas: onde estava o dinheiro da organização, quais eram as pessoas que compunham o esquema médico da VPR, o nome da pessoa que ficara no dia do sequestro do embaixador suíço, encarregado de buscar um médico caso houvesse feridos na ação. Eles também queriam saber quem era a Raquel e onde estivera escondido Carlos Lamarca, quando do seu encontro com Douglas.
Mas quando maio acabou, logo nos primeiros dias de junho, eles achavam que eu mentia. E por isso eu fui torturada continuamente. Eu recebi torturas físicas, mentais, psicológicas. Eles tentaram me enforcar. Eu recebia choque elétrico, principalmente nos seios. Eu tinha os meus cabelos puxados. Eu era obrigada a me deitar nua, no cimento molhado de madrugada, principalmente quando a temperatura estava bem baixa. Eles socavam o meu rosto, quebraram o meu óculos, eu jogava minha cabeça contra a parede. O Dr. Roberto, um dos mais terríveis torturadores, ele tinha predileção em chutar, dar pontapés nas minhas feridas causadas pelo atropelamento. Depois de 3 dias de prisão, todo agente sabe que qualquer informação que um preso possa dar não terá a menor validade. O não comparecimento aos encontros, o sumiço, funcionavam como alarme. Foi por isso que o Dr. Roberto disse que eles não queriam mais nenhuma informação minha. O que eles estavam fazendo era sadismo, praticando puro sadismo. Ele disse que eu já tinha sido condenada à morte e que ela seria lenta e cruel. Tamanho ódio que ele, Dr. Roberto, sentia dos terroristas. Eu recebi a notícia que nós tínhamos o que se chama um aparelho, que a esquerda chamava de aparelho. Depois, isso foi modificado, não passou a ser mais aparelho. Mas passou a ser uma casa de conveniência. O que quer dizer isso? Para mim, que trabalhei nisso, era onde se procurava ganhar o preso para ser um infiltrado na sua própria organização. A tortura psicológica houve. É aquela em que o senhor não agride ninguém. O senhor forma uma situação em que o indivíduo se sinta ou acuado, ou amedrontado. E o senhor não nega a existência de tortura? Não. Eu mesmo, quando comecei a minha vida, essas informações, eu mesmo cheguei a fazer tortura. O Dr. Teixeira me ofereceu uma saída humana, o suicídio. Eu aceitei. Ele confirmou que eu tinha sido condenada à morte e que, ao invés de uma morte lenta e cruel, como queria o Dr. Roberto, eu podia dar cabo da minha vida. Eu aceitei. Eu pedi uma arma, mas ele disse que não. Ele disse que o meu suicídio deveria ser público. Eu aceitei. Então ele sugeriu que eu deveria me atirar embaixo de um ônibus, como eu já tinha feito. No dia 7 de julho, eu fui levada para uma praça pública e quando eu deveria me atirar embaixo de um ônibus, eu me agarrei nas pernas de um torturador e eu comecei a gritar por socorro, eu comecei a urrar, eu comecei a dizer que eu queria viver. E isso chamou muita atenção das pessoas. Aí eu fui levada rapidamente de volta para casa e, como punição por eu não ter conseguido me matar, eu levei choque elétrico uma semana inteira nos seios. Eu recebi ducha de água gelada de madrugada. Eu fui 2 vezes estuprada. Eu fui obrigada a limpar a cozinha nua, ouvindo gracejos e obscenidades dos meus carcereiros. Passado um tempo, o Dr. Pepe me comunicou que eu deveria me tornar agente da repressão, que eu deveria me infiltrar na minha organização. Eu fingi que concordava. Eu precisava sair dali. Eu precisava me comunicar com alguém. Então eu assinei
vários papéis em branco, eu escrevi declarações ditadas por eles, eu gravei um tape dizendo que eu era uma agente remunerada do governo e que eu estava sendo muito bem tratada. No dia 11 de agosto, eles me tiraram da casa, me colocaram numa veraneio azul escura e de madrugada eu fui jogada na porta da casa da minha irmã em Belo Horizonte. A minha irmã, nos dias seguintes, ela procurou advogados, médicos. Eu passei uma semana internada no Pinel e fui transferida para Santa Casa de Saúde, onde eu me encontro até hoje. Só vê o que aconteceu com a saída errada da Inês Etienne Romeu. Por que saída errada? Porque quem a cantou acreditou que ela fosse trabalhar. Porque ela fosse filtrada? É. E a Inês Etienne saiu e derrubou a casa. Foi a Inês Etienne Romeu que derrubou a casa de Petrópolis. Foi o Ciro que soltou a Inês. Entendeu? Derrubou a casa porque ela reconheceu a casa, ela passou. Eu nunca entendi isso. Por que ela passou 7 meses dentro da casa? Que o infiltrado, quando o senhor canta ele, quanto mais rápido o senhor devolver ele ao meio ambiente dele, quer dizer, quanto mais rápido ele voltar à organização dele, mais certo será que ele vá trabalhar e que os outros não vão desconfiar. Mário, eu conheço o senhor de 1971. Eu estive aqui na sua casa, aqui no número 120. Você se lembrado de mim? Não está. Faça lembrar. Você reconhece ele? Reconheço. Reconheço sim. Reconheço. Ele mudou alguma coisa? Não, mudou nada. É que eu estive aqui em 1971, na sua casa ao lado. Eu fui sequestrada e mantida em cárcere privado durante os 3 meses. E o senhor visitou a casa algumas vezes, falou comigo. Eu estava deitada, né? Talvez eu mudei um pouquinho. Lembrado do detalhe. Olha, eu não estou lembrado do seu rosto, não. Está lembrado de outras pessoas, Não. né? Você estava muito deformado naquela época? Não. Como era o nome daquela moça que o senhor conheceu quando... Uma delas que o senhor conheceu naquela época? Olha, eu não... Diga, moço. Hein? Você pode dizer os nomes das moças que Eu o senhor não via me lá? lembro lá de moça nenhuma, não. O nome ou o tipo das moças que o senhor via lá? Hein? Eram mais altas, menores? Você lembra de alguma? Olha, não teve moças assim, altas, baixas, tipo de moça e essas As que eram coisas. trazidas, que tipo eram? Hein? E o pardal? Olha, eu não conheço, não. O senhor não conhece o pardal? Não. Nem o camarão? O camarão conhece. A dona Helena conhece. O camarão e pardal não conhece. Está gravado também. Hein? Já está gravado o que ele disse. O senhor alugou a casa para quem há 10 anos atrás? Hein? Para quem o senhor alugou a casa há 10 anos atrás? Em 71? É. Eu não aluguei a casa, não. Eu vendi para uma pessoa aqui que é um comandante Aires. Como é o nome do O comandante? comandante Aires da Mota. Há quantos anos isso? Ele me pediu a casa emprestada. Há 10 anos. Como ele tinha muita força política, eu tive que ceder.
que a memória ela deve ser interpretada como um objeto de disputa nas relações de poder que nos cercam, o tempo inteiro. E há momentos que nós acionamos algumas memórias. E tem uma escritora argentina, que eu gosto muito dela, Elizabeth Hellin, que ela nos diz que toda narrativa de qualquer coisa implica uma seleção. E por isso a memória ela também é seletiva. A gente escolhe, né? Nós selecionamos o que nós vamos guardar como memória. Portanto, a memória total ela é impossível. E de fato, todos nós esquecemos algumas coisas para sobreviver. Mas é preciso destacar algo mais, que ocorre nos bastidores desse comando de esquecimento. É muito provável que quem se depare com uma foto, um filme, um registro audiovisual, qualquer coisa da sua infância, de um período distante da vida, tende a reviver aquele momento quando se depara com aquela imagem. E aí exerce esse direito à memória a partir de boas lembranças. Não é comum, nenhum de nós, pelo menos, não é comum, a gente sabe que não é comum, nós termos o registro de tragédias em álbuns fotográficos de família, momentos trágicos das nossas vidas. Nós não vemos na casa de ninguém álbuns de velório, de cirurgia, de acidente de carro, de eventos traumáticos. Em parte porque não há um propósito nosso como indivíduo de preservar essas memórias por tais vias. A diferença é que nós, indivíduos, do ponto de vista individual, privado, por assim dizer, nós podemos exercer esse direito, mas o Estado, considerando que é um ente público, ele não pode selecionar as memórias que ele quer guardar. Não cabe ao Estado eleger quais períodos serão preservados da história e quais serão destruídos, exceto se nós considerarmos como uma regra esse comando de esquecimento. Então, esse comando que nos é imposto, ele revela muito de que sempre se trata de um produto de vontade política, já que o Estado destrói, e destrói mesmo, os rastros, as pistas, para impedir a nossa memória. Que se cumpra a sentença do Araguaia e que finalmente se abra os arquivos da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e da Polícia Federal sobre a ditadura civil-militar que teve no Brasil de 1964 até 85. Eu soube dela lendo um livro. Ela não era a personagem principal, mas a personagem-chave. A partir daí virou a minha personagem principal daquele período. E vem aí Inês Etienne, que já faleceu. Quem é Inês Etienne? Inês Etienne que diz que foi torturada na casa. Só tem relatos na verdade. Porque a história é contraditória pra caramba. Exatamente. Cada um diz uma coisa. Ela que ali teve tortura, esse terreno foi todo escavado, nunca acharam uma ossada aqui. 4 pessoas ali. Agora, tortura. Inês Etienne Romeu. Há exatos 50 anos, ela deixava a casa da morte. Magra, frágil, debilitada, sofrida, mas viva. Viva, a única sobrevivente. Lutou desde então para provar a existência da casa e das práticas de tortura cometidas pelo Estado em nome